E aí galera, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora falando com vocês. E eu me chamo Ana Paula Araújo, eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre insuficiência. Mas Ana Paula, como assim insuficiência? É a sensação que a gente tem de se sentir não adequado à situação, não se sentir merecedor de coisas boas, de coisas positivas, de bons empregos, de bons relacionamentos, de boas amizades, de boas carreiras, de coisas mais altas, que às vezes a gente tem essa percepção de que a gente não merece. No fundo é uma sensação de não ser digno, de ser imerecedor daquilo. E é algo muito desagradável e que atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus e os planos que Ele tem pra nós, porque os planos dele são maravilhosos. Então, se a gente não crer na palavra dele, nas promessas dele, se a gente deixar que a percepção de insuficiência venha abafar isso, a gente é mal prejudicado e a gente não vai viver o que Deus preparou para nós. Então, assim, é uma perspectiva muito ruim de insuficiência que nos atrapalha muito na vida em geral e principalmente para o nosso relacionamento com Deus. Deus tem algo reservado para cada um de nós muito lindo, né? É algo que eu não tinha uma percepção muito clara disso. No fundo, eu não acreditava que era tão grande assim. E conforme o tempo tem passado, eu tenho me aprofundado nas coisas de Deus, eu tenho percebido que é incrível, sim. É maravilhoso, sim, porque veio da boca dele, né? E ele nos ama e ele já fez o máximo que poderia, né? Que foi entregar seu filho para morrer por nós, para nos livrar da morte eterna. E qualquer outra coisa, se ele não fizesse mais nada, já estaria ótimo, porque o máximo ele já fez. Mas ele faz muito mais, né? Mas Jesus foi, mas deixou seu espírito, né? Para poder nos consolar, nos ajudar, nos fortalecer, nos auxiliar em tudo que a gente precisa nessa terra, para que não venha nos ensinar todas as coisas, né? Como a palavra traz esses atributos do Espírito Santo. Então, assim, fora isso, mais o chamado, mais a capacitação, mais o poder de Deus agindo, mais a instrução dele guiando a nossa vida nos caminhos que devemos andar. Então, assim, é algo incrível que Deus tem para nós. E essa perspectiva nos atrapalha, nos afasta dos planos de Deus. Eu sempre me senti insuficiente, né? Quem tem problema com isso sabe como é ruim. E era bem negativo para mim. Aí juntava isso com pessimismo, com senso de inferioridade, com falta de amor próprio, com orgulho, virava uma bagunça danada. Mas Deus é tão maravilhoso que, assim, só Ele para tratar, só Ele para curar essas coisas, né? A palavra diz que não há nada impossível para Deus. Se ela não falasse isso, eu já teria desistido há muito tempo. Mas como ela fala isso, então eu creio que não tem nada que seja impossível, nada que seja... A palavra diz que não tem nada que seja nem um pouco difícil. Né? Todas as coisas para Ele são possíveis, se a gente permitir, se a gente se deixar ser trabalhado. Então, assim, que a gente possa colocar diante dele até a nossa insuficiência. E essa sensação também atrapalha a gente não servir ao Senhor, porque a gente não se sente capaz, porque Ele chamou a gente para fazer. E por a gente não conseguir receber o que Deus tem preparado para nós, o que Ele planejou, a gente fica paralisado, pensando assim, eu não sou suficiente, mas quando eu fizer, quando eu terminar de estudar isso aqui, quando eu casar, quando eu arranjar um namorado ou namorada, quando eu tiver uma família, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver uma carreira estabilizada, quando eu tiver escrito não sei quantos livros, quando eu terminar meu doutorado, aí eu vou ser suficiente. A gente entra numa esfera problemática. Por quê? Deus não nos ama por causa. Ele nos ama porque sim, porque Ele quis nos amar, Ele quis nos criar, Ele quis se entregar por nós. A gente não merece, nem nunca vai merecer nada disso. Ele ama a gente como a gente é, você como você é, como você está nesse momento. Você pode pensar, Ana, é impossível Ele me amar desse jeito. É possível sim, porque Ele ama, né? É uma dimensão de amor que não se compara à nossa esfera terrena, porque você gosta da pessoa enquanto ela fala o que você quer ouvir. Você gosta de alguém enquanto ele te agrada, enquanto sorri pra você. Mas Deus, ele é o próprio amor, e o amor verdadeiro. Né? Às vezes eu fico pensando, será que a gente ama mesmo as pessoas? Será que a gente é movido mesmo por amor? Porque é um amor tão fraco, é um sentimento tão pequeno, tão volúvel, tão instável, que não parece amor.
Em breve eu acho que trarei um vídeo aí sobre esse assunto, que eu acho que cabe muita coisa. E o problema dessas coisas, dessa percepção, é que ela tá focada na gente. E esse é um dos grandes problemas que a gente comete, né? Mais uma vez voltando aí pro orgulho e o excesso de atenção no que a gente sente, no que a gente acha, no que a gente percebe das coisas, né? O nosso foco na gente só atrapalha tudo, para variar as coisas. Então esse é mais um problema, né? Então assim, enquanto a gente focar na gente, na nossa capacidade, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, na nossa sensibilidade humana, no sentido de ser mortal, de ser pequeno, de ser frágil, né? Você tá tudo bem, tá animado, tá, daqui a pouco você tropeça, cai e morre. Ou, né, tem um acidente e aí você fica paraplégico, tetraplégico. Então assim, cadê tanta força, tanta capacidade? Né? A gente é muito pequeno. E isso não é mentira, exatamente. A gente realmente é incapaz, a gente realmente tem limitações muito grandes. Mas, em Deus, conectados com Ele, a gente é suficiente. Mas olha, que doideira é essa? É doideira mesmo. É muito estranho, porque foge ao nosso padrão aqui humano de comportamento, de força, né, que a gente tem. Então, assim, a nossa vida se realiza conectada com Ele, porque é nele que a gente encontra propósito e significado na nossa vida. Quando a gente conecta com Ele, a gente encontra esse propósito. Luciano Subirá fala no seu último livro: se olharmos apenas para a nossa condição, ficaremos presos a um senso de incapacidade. Né? Revelação, Caminho para a Realização, dos últimos livros dele, excelente, terminei, deve ter uma semana, muito bom o livro, super indico, vou botar aqui em algum lugar a foto. Deus, Ele nos mostra nossas fraquezas, isso é muito comum, né? Quem está andando com Jesus há um tempo sabe como é que é. Ele faz questão de estar nos mostrando nossas fraquezas, nossos pontos fracos. Para quê? Para que a gente reconheça que a gente é incapaz, sozinho. Né? Então na Bíblia você vê muito isso, tá lá os pontos fortes, né? Não, você vai conseguir, você é mais que vencedor, você é filho, você é amado, e você tá vendo lá também os defeitos, né? Deus não oculta nada na Bíblia, ela fala das pessoas, dos profetas, dos discípulos, ela tá mostrando as qualidades dos defeitos, mas é esse equilíbrio, o entendimento desse equilíbrio, que a gente tem coisas boas e tem coisas ruins, mas nada disso serve pra nada sem Ele, sem essa conexão com Ele, sem a dependência dele. Então Ele faz que a gente veja essas fraquezas pra quê? Pra que a gente se volte pra Ele. Já o inimigo não, ele fala assim, não, olha o que você faz, olha quem você é, olha isso que você pensa, olha essa opinião, olha essa palavra que você falou pra pessoa, entendeu? No intuito de te desestimular e te amassar, porque isso deixa a gente paralisado. Deus não, Ele quer que a gente veja nossas fraquezas pra que a gente entenda que a gente precisa dele para conquistar as coisas, para caminhar, para aprender, para melhorar, né? Dependendo dele. Paulo diz em 2 Coríntios 3:6: nossa suficiência vem de Deus, que nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cara, isso é incrível, é uma tradução diferente, eu esqueci de anotar aqui, acho que vou encontrar, vou colocar em algum lugar. E assim, a nossa suficiência vem dele, né? A gente realmente é insuficiente, mas conectados com ele, nossa vida vai ter algum significado nessa terra. E isso acontece por causa da graça. Mano, por que graça? Graça, a gente, né, define graça, é uma coisa difícil de definir, mas se define mais ou menos como favor imerecido. Mas o Luciano Subirá, nesse mesmo livro da Revelação, ele fala que a graça também pode ser entendida como capacitação imerecida. Mas como assim? O que isso tem a ver, Ana Paula? Essa incapacidade que a gente enxerga em nós pode ser suprida pela capacidade de Deus operar na nossa vida. Você vai entender daqui a pouco. Assim como Deus fala com Paulo, né, quando ele estava com espinho na carne, quando ele estava sofrendo com espinho na carne, orou o Senhor 3 vezes e Deus fala com ele: Paulo, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, na dificuldade, na nossa debilidade que Deus opera e muda aquela circunstância. Não porque você seja capaz, mas porque Ele tem poder para transformar aquilo. Para que as pessoas vejam, né, e você também veja que não foi você que fez. Não é sua capacidade, não é sua força, não é seu mérito. É o poder dele operando na nossa vida. Então, assim, quando Deus fala isso com Paulo, tipo assim, Paulo, relaxa. É isso, nisso aí, isso está te ajudando. Isso não é para te atrapalhar. Né? A minha graça te basta, é o suficiente para você viver. Mesmo que você sofra, mesmo que você perca,
mesmo que você passe situações difíceis, mesmo porque que você tenha dificuldades, a minha graça te basta. Isso é tão maravilhoso. A graça também nos capacita para o ministério. Então você pensa assim, mas Ana, Deus me chamou para isso e eu não sou capaz. É a graça que te capacita. Não é você, não é a sua predisposição genética. É o Senhor. Até os dons que a gente recebe são manifestações da graça de Deus, né? Você pensa assim, como assim? Tá na Bíblia, gente, calma aí. Vou mostrar pra vocês. Lá em Romanos 12, 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos foi dada. Então a graça, ela opera até os dons da nossa vida. Isso é maravilhoso. Por meio da graça também podemos servir a Deus de um modo agradável. Como assim, Ana, de um modo agradável? Fazendo o que lhe agrada. Porque às vezes a sua percepção do que Deus quer, do que Deus se alegra, é humana e superficial. Mas Ele te capacita a servi-lo de modo excelente. Isso é muito maravilhoso. Ele te ensina como você agradar a Ele. Isso é muito bom. Porque você vai estar fazendo uma coisa certa que vai funcionar, que vai impactar o coração de Deus, que vai alegrá-lo, né? Porque a gente, quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vai entendendo isso, que a gente quer servi-lo por amor, porque Ele nos amou primeiro, então a gente quer devolver isso de alguma forma. E o versículo que confirma isso, tem vários, mas vou citar só um aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Então assim, a graça mais uma vez nos capacitando. Então assim, a gente é insuficiente? Sim. Mas existe um Deus que nos ama e que quer que a nossa vida seja transformada e quer operar dentro de nós, através de nós. E essa graça, esse poder dele operando na nossa vida nos capacita e nos faz excelentes para servi-lo, para viver diante dele em amor. Isso é tão grande, tão maravilhoso que eu não tenho como expressar. É um assunto que dá para destrinchar bastante, mas eu queria ser breve aqui. Não consegui muito, mas fiz o máximo que deu. E, gente, é isso. Que a gente possa depender dessa graça, desse poder de Deus operando na nossa vida, nos transformando para que Ele venha nos aperfeiçoar para servi-lo de forma excelente. Né? Que a nossa insuficiência, que é real, venha ser depositada nos pés dEle, para que Ele venha operar na nossa fraqueza, né? Que o poder dEle seja exaltado. Um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui de novo. Deus abençoe a todos. Até mais.